Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. Estamos aqui para trazer algumas informações do Flamengo, um giro de notícias do Mengão. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Tá? Falaremos basicamente sobre o clássico de domingo, né? Flamengo e Vasco, às 16 horas no Engenhão. Tá? E o Flamengo poderá, assim, na minha visão, confirmar o segundo lugar geral no Campeonato Carioca, o qual daria direito a uma vantagem quanto ao terceiro lugar, tá? Na semifinal. Para mim, dificílimo o Flamengo conseguir o título da Taça Guanabara, né? Tinha que torcer o Fluminense, provavelmente perdeu os 2 jogos. Enfim, o Flamengo bobeou muito, principalmente nesse último jogo contra o Resende, né? Havia também tido um empate contra o Volta Redonda e aquela derrota para o Fluminense, né? Então, vida que segue, vamos tentar fazer a nossa parte para alcançar a vantagem na semifinal, aí na final, mantendo o regulamento do ano passado, afinal não tem um time com vantagem, tá? De 2 empates, e aí seriam 2 jogos e quem obtiver, né, a vantagem no número de gols seria o campeão carioca, tá? Sobre o time que pegará o Vasco da Gama, né? O Paulo Souza querendo mandar a campo o mesmo time que empatou e perdeu na disputa de pênaltis para o Atlético Mineiro na final da Supercopa do Brasil, né? E aí seria legal, né, manter o time, dar entrosamento a esses caras. Apesar que, volto a falar, para mim, lógico, quando o Rodrigo Caio voltar, entra na vaga ali do Fabrício Bruno, e para mim, o Thiago Maia é titular junto com o João Gomes. Mas o provável time do Flamengo contra o Vasco da Gama, né, deverá ser o Hugo, os 3 zagueiros Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Felipe Luiz, os 2 volantes, o Ilharão e também o João Gomes. Nas alas, o Rodinei de um lado, do outro lado o Everton Ribeiro, tá? E os 3 caras da frente, 2 mais recuados, que são o Arrascaeta e o Bruno Henrique, e o atacante, o Gabigol, né? Pode haver uma alternância ali, né? Às vezes o Gabi volta para buscar jogo, o Bruno Henrique entra como centroavante. A gente já sabe sobre isso. Sobre a questão do Thiago Maia, né, a qual a gente acabou de falar, né? Ele deverá ser relacionado para o jogo, né? E aí com isso deverá entrar no decorrer da partida. Gostaria muito mesmo de ver novamente Thiago Maia com o João Gomes fazendo a dupla de volância, tá? Então esse é o provável time do Flamengo. O Flamengo que deverá ter apenas 2 baixas para essa partida, né? Que é o caso do Rodrigo Caio, que não precisamos mais nem falar, né? Não tem prazo para sua volta aos gramados, e também o Gustavo Henrique, que ainda não está preparado, né? O Gustavo Henrique é um jogador também que, diga-se de passagem, se machuca demais, né? É complicado também. E o Gustavo Henrique não deverá estar preparado para o jogo contra o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, que tem um desfalque confirmado, que é o volante Matheus Gonçalves, né? Mas deverá ter 2 voltas, que seria o Yuri Lara, né, volante, que deverá jogar no lugar do Matheus Gonçalves, e muito provavelmente a estreia do jogador Vitinho, né? Vitinho, que é jogador do Corinthians, está emprestado ao Vasco da Gama. Para quem não se lembra do Vitinho, o Vitinho ele foi o autor do gol do Corinthians contra o Flamengo, né, naquela derrota em São Paulo por 3-1, né? A bola desvia até no Léo Pereira e acaba enganando o goleiro Diego Alves, tá? Então, o Vasco da Gama é o time, né, que hoje ainda está, né, como é que eu posso dizer, sendo questionado demais pela torcida vascaína, né? Acabou perdendo um jogo para os reservas do Fluminense, depois sofreu para ganhar da Ferroviária de Araraquara, né? O qual acabou passando para a segunda fase da Copa do Brasil. Ganharam de 1-0, mas a Ferroviária deu sufoco no Vasco.
Mas é aquilo que a gente fala para vocês, né? Clássico é clássico, independente de qualquer coisa, os caras criam algo mais quando enfrentam o Flamengo, né? Então a gente já sabe que o jogo será dificílimo e que o Flamengo consiga um ótimo resultado, né? Dos dois clássicos, ganhamos do Botafogo de 3-1 e perdemos do Fluminense por 1-0, né? Sobre a questão do Fluminense, né? Se eles vão perder os pontos, não vão perder os pontos, mas o TJD, né, vai julgar o Fluminense por racismo e falaram também que o Flamengo vai ser julgado por homofobia. É isso mesmo, nação rubro-negra, tá? Então, essa é a informação que a gente gostaria de passar para vocês. Sobre outros assuntos que não são sobre Flamengo e Vasco, né? Dois jogadores em específico. O caso Vidal, né? O Vidal novamente soltando nas suas redes sociais uma brincadeirinha lá, onde eu vou jogar, e aí ia parar na bandeira do Brasil, né? E muita gente aí falando sobre, o Vidal pode vir pro Flamengo, pode vir, gente. Informações que eu tenho que não virá, né? Ele fica com essa brincadeirinha, tem algumas pessoas que ainda caem, né? E vem me perguntar, Deco, e aí? Isso procede? Vidal procede? Não, me passaram que não tem muito a ver, até mesmo que estão segurando dinheiro, né, gente? Para fazer novas contratações. Você vê aí que a questão de assunto de contratação está praticamente esgotado nesse momento, né? Então, a questão do Vidal é mais uma coisa para engajamento dele, né? Ele sabe muito bem que ele brincando, fazendo esse tipo de tiragem, ele volta aí, né, aparecer aos holofotes, né? Acaba tendo um engajamento muito grande, né? O nome dele está sempre em evidência, mas as informações que eu tenho, nada com Vidal, né? E uma outra informação, né, do jornalista César Luiz Merlot, né, ele falando sobre a questão do Júnior Alonso, que Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo teriam interesse no jogador. Eu particularmente não acredito em interesse do Flamengo, né, no Júnior Alonso, apesar de ele ser muito bom jogador. Acho que faltou um pouquinho de tato, né, naquela questão da brincadeirinha dele, né, ter falado, mandado um chupa Flamengo. Não tem questão de mimimi, eu acho que é questão de respeito por ser profissional, né? O cara querer brincar de cheirinho, eu acho que até valia, né? Mas a falta de respeito é outra completamente diferente. As informações que eu recebi é que o Palmeiras poderia estar de olho no Júnior Alonso e não no Flamengo, né? O jogador que realmente o Flamengo quer para a zaga é o zagueiro Pablo, tá? O zagueiro Pablo. Então, para mim, um ótimo zagueiro que viria apenas por custo de salário e luvas, tá? Nada além disso, ok? Uma outra questão, né? O Vitinho completando aí 200 jogos pelo Flamengo e uma taróloga aqui falando sobre a previsão do clássico, falando isso. Eu acho engraçado, às vezes ela falou assim, não, porque o panorama está se desenhando por empate, mas com leve favoritismo do Flamengo, né? É isso que ela mandou aqui. Beleza, gente? Então é isso aí. Agradecer a todos vocês por estar comigo agora esse horário aí. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, deixe o seu like, compartilha com os amigos os vídeos, lives, pré-jogos e pós-jogos. E amanhã traremos novas informações aqui no seu canal Deco SRN, tá bom? Rumo aos 300 mil, daquela moral. Saudações rubro-negras. Valeu, nação!